Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Book Club Genan, uma iniciativa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Literatura, Narrativa e Medicina, Genan USP. Hoje nós estamos aqui reunidos num encontro chamado Música, Neurociência e Cuidado, com a especialíssima participação de Milena Malzoni. E imagino que todos aqui já estejam ansiosos para ouvi-la falar. Eu também, não vejo a hora. Então já vou apresentá-la para lhe passar a palavra. Milena Malzoni é musicista, com formação em piano erudito, graduada em propaganda e marketing e pós-graduada em neurociência, com especialização em comportamento humano. Com formação em psicanálise clínica e pós-graduação em psicanálise contemporânea, possui certificação em programação neurolinguística. É empresária do ramo cultural de entretenimento, foi sócia proprietária de diversas casas em São Paulo, incluindo o Rei Castro Cubambara e Restaurante, que é um icônico complexo cultural e artístico latino, referência no país. É professora de dança e música desde 97 e proprietária da Milena Malzoni Dance Center e Bateras Beat Vila Olímpia. Vê no ensino e na prática de música da dança uma poderosa ferramenta para o neurodesenvolvimento e o bem-estar psicoemocional humano. Atualmente tem dedicado esforços em pesquisas na área de neuromodulação para o tratamento de distúrbios e transtornos da saúde mental e física a partir da música. E nessa quinta temporada do Book Club dedicada à música, nós temos o privilégio de tê-la aqui falando sobre a mente musical, nessa apresentação chamada Música, Neurociência e Cuidado. Milena, mais uma vez, e agora para todos aqui presentes e também para todo mundo que nos assistirá depois, obrigada por estar aqui conosco hoje. Em nome de todo o grupo, eu agradeço imensamente. O Book Club é seu. Ai, que delícia, gente. Que gostoso. Bom, Andréia, obrigada pelo convite, a Fabi também, que não pôde estar presente hoje. Elinho, sem palavras, né? O Hélio é sempre quem me carrega para essas missões deliciosas, que é a paixão da minha vida, falar sobre música, falar sobre arte, falar sobre saúde mental, saúde física. Bom, a primeira coisa super interessante, assim, meu currículo é um pouco, digamos assim, complexo, né? E toda vez que eu vou em algum lugar que eu conheço alguém, que as pessoas falam, o que que você faz? Eu falo, meu Deus do céu, o que que eu faço, né? Bom, basicamente vou falar o que eu estou me dedicando mais atualmente. Quando as pessoas perguntam, eu falo, eu sou neurocientista e eu também trabalho com música e dança, sou professora de música, dança. E aí todo mundo faz uma cara muito assustada e diz, nossa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E é muito recorrente esse pensamento. É, Na verdade, assim, eu não sei exatamente em que momento a ciência e a arte se separaram. Tem um musicista, um cientista, professor que eu adoro, que é o Alan Harvey, que ele diz assim, que se a gente tivesse uma máquina do tempo e a gente pudesse voltar no tempo e perguntar para Leonardo da Vinci se ele era artista ou cientista, ele nem entenderia essa pergunta, né? Porque a arte e a ciência eram coisas tão conectadas e até a Idade Média a música, né? A arte era uma matéria escolar, enfim, de estudo, como era a filosofia, como era a matemática, como era a geometria, como eram as línguas, e de alguma forma esses caminhos foram se separando e virou uma coisa, quem é cientista, quem é artista, né? Então, eu acabei juntando essas duas coisas, que as pessoas sempre perguntam como é que veio essa junção, mas é uma junção natural, a gente é que separou de alguma forma, e graças a Deus agora está juntando de novo, e esse grupo aqui é especialista nessas discussões também. Bom, como a gente não tem muito tempo, algumas pessoas falaram para mim também, eu vou ficar até às 7, que eu tenho que sair. O assunto musical é gigantesco quando a gente fala de música, cérebro, neurociência, comportamento, etc. e tal. Vou tentar
Até brinquei com a Andrea, né, Andrea? Falei, olha, se precisar encarar a linha super acadêmica, a gente vai, mas eu gosto mesmo dessa coisa mais solta, mais de um bate-papo mesmo. Então, parece que a gente tem 1h30, é isso, Andrea? Isso, a gente vai até 7h30. Até 7h30, porque para mim é assim, até meia-noite é quarta-feira, né? Então, se deixar, eu vou embora. Eu vou embora. Bom, Fica à primeira coisa que vontade. eu acho super importante a gente falar é que, durante muito tempo, a questão da música, dos benefícios, o que que gerava para o nosso cérebro, o que que trazia de bem-estar, o que não trazia, de cognição, de memória, de emoção, tudo era muito especulativo, né? Então, assim, a gente tinha a sensação, sabia-se que era uma coisa que fazia bem, mas a gente não tinha comprovação científica. Durante muito tempo, eles diziam assim: ah, a linguagem é processada do lado esquerdo do cérebro, mas acredita-se que a música é processada do lado direito. Bom, com o advento muito novo da ciência, que são as ressonâncias magnéticas funcionais, o que que é a ressonância magnética funcional? Ressonância magnética, todo mundo sabe, né? Vai lá, entra na maquininha, tira uma imagem do cérebro, tira fotos, faz cortes, etc. e tal, e você tem ali o resultado do exame, do que você tinha fisiologicamente, né? A ressonância magnética funcional, que começou em 1991, gente, isso na ciência é ontem, e é ontem à noite, né? Quando a gente fala de 20 e poucos anos na ciência, é uma coisa muito nova. É um tipo de ressonância magnética que você consegue mapear o cérebro, o que, que está acontecendo dentro do nosso cérebro, a partir de algumas atividades que a gente está fazendo ou não. Então, não se trata mais de cortes de imagem, mas se trata de uma análise comportamental. A partir do advento da ressonância magnética funcional, muita coisa que a gente não tinha explicação e comprovação científica passou a ter. A primeira delas é você realmente entender em tempo real o que, que está acontecendo com o nosso cérebro a partir de um estímulo. Para a gente falar da parte da música, começaram a colocar pessoas dentro de ressonância magnética funcional com um fone de ouvido ouvindo música. Quando esse experimento começou a ser feito, porque a ideia, na verdade, era entender aonde a música é processada, né? Por onde ela entra, onde ela é processada, se é mesmo do lado direito, como se imaginava, se é do lado esquerdo. Uma surpresa maravilhosa, que foi a detecção de que o cérebro acende, gente, igual uma árvore de Natal, quando a gente está ouvindo música. Então, o que a gente começou a ver é que tem milhões de sistemas interligados, onde a música atua no nosso ouvido. Claro que assim, a gente tem que separar a questão da música em duas situações. Existe a escuta musical e existe o fazer musical, tá? Fazer musical são pessoas que tocam um instrumento, que produzem música ou que cantam. E a escuta musical, eu acredito aqui, não tenho certeza, mas que a maioria seja mais da escuta musical do que o fazer musical, porque o cérebro também apresenta questões muito diferentes entre o fazer musical e a escuta musical. Os dois têm benefícios gigantescos. O fazer musical tem mais benefícios ainda, que inclusive eles são de uma modificação não só da plasticidade neural, do funcionamento, da renovação de neurônios, que a gente chama de neurogênese, mas as pessoas que estudam o instrumento têm uma mudança física no cérebro também. E isso é super interessante. Então, eles mapearam ali atrás, pegaram uma pessoa que não tocava um instrumento, fizeram uma ressonância funcional, como é que o cérebro dela funcionava quando ela ouvia, que processos e também como eram as estruturas físicas do cérebro dela. 5 anos depois, essa mesma pessoa, uma ressonância magnética funcional, e a gente começou a perceber que existia mudança física no cérebro. Então, a gente tem uma coisa que liga os dois hemisférios do cérebro, a gente tem, né, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, e a gente tem uma ponte que faz a ligação entre os dois hemisférios do cérebro, que chama corpo caloso.
não vou entrar em muito tema assim científico que fica meio chato, mas vamos pensar numa rua, tá? Esse corpo caloso, em pessoas que estudavam música, que passaram a estudar música, a gente percebia um alargamento. Então, essa rua virava uma avenida. E quando você tem essa avenida que passa as informações do cérebro de um lado para o outro, você tem funções executoras melhores. Então, as pessoas falam, quem estuda música é mais inteligente. Na verdade, quem estuda música tem um cérebro que passa as informações de um lado para o outro de uma forma mais rápida. Mas, bom, vamos lá, para a gente não se estender muito. Além das ressonâncias magnéticas funcionais, que a gente conseguia analisar um paciente, então eu pegava o hélio, eu colocava o hélio dentro dessa ressonância com um fone de ouvido e via que partes ouvindo a música, se ele era músico ou não. Claro que a gente tem um algoritmo aí com muitos parâmetros, né? Se ele está ouvindo uma música que ele conhece, se ele é um músico, se ele está ouvindo uma música que ele gosta, que ele não gosta. Então, para cada variante dessa, a gente encontrava um resultado diferente. Mas que o cérebro vira uma árvore de Natal, isso vira, a gente não tem nem mais o que discutir, tem muitos experimentos interessantes. Só que dentro da ressonância, você coloca um único paciente com um fone de ouvido e você analisa esse cérebro musical só daquele paciente, naquele momento. Logo depois vieram as FNIRs, que são eletroencéfalos. Então, basicamente, é uma touca cheia de eletrodo, que ela faz o papel da ressonância magnética, mais ou menos. Então, por exemplo, eu coloco essa touca e vocês conseguem mapear o que acontece com o meu cérebro também, de repente, cantando num coral, né? Porque o resultado da ressonância magnética do hélio ouvindo o coral, ou mesmo ele cantando, era um. Quando a gente coloca o capacete, que é uma outra forma de leitura por eletroencefalograma, por ondas, né, cerebrais, quando a gente coloca o capacete e põe ele ali num coral para ele cantar, a gente também começa a ver as ondas, como é que funciona, é, o cérebro social, né? Ele é ativado de uma forma diferente. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas e muitas coisas para entender o poder da música no nosso cérebro, né? A música é processada num lugar que fica aqui no meinho do nosso cérebro, que é um sistema que chama sistema límbico, que é o mesmo sistema que processa aprendizado, que processa a nossa memória. Vamos falar de memória também daqui a pouco. E é isso. Bom, muito que bem, gente. Aí, como é exatamente que a música pode alterar o nosso cérebro, mudar o nosso comportamento, que influência a música tem efetivamente dentro do nosso corpo? Existe uma matéria que chama Simática, que é maravilhoso, que ela faz um estudo de como funcionam as ondas cerebrais, de como funcionam as ondas musicais e as frequências dentro do nosso cérebro. Eu vou passar um videozinho rápido para vocês entenderem o que é simática. Basicamente é uma placa de metal que se coloca areia, sal, não sei se vocês já viram esses experimentos, de vez em quando viralizam uns videozinhos assim. E aí, nessa placa que a gente joga areia ou sal, o que quer que seja, a gente coloca uma frequência, uma onda, e essa onda começa a formar figuras. The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Essa é a placa.
picou um pouquinho, mas acho que deu para ter uma ideia, né, gente? Então, o que ele faz é, ele coloca a placa para a gente poder ver essa frequência, como é que ela vai formando figuras na matéria, qual é o efeito da onda, manda depois o link, a gente manda tudo depois. Então, vocês viram como é que vai formando figurinha com cada nota que ele toca e cada frequência, né? Cada frequência de hertz, cada vibração. E depois vocês conseguem ver também que ele tem a caixa de som com água, ele tem um caninho que cada vez que ele bate aquele grave na bateria, a água faz uma minhoca, né? Então, isso é um experimento real para mostrar o efeito da música, das ondas, das frequências dentro do nosso corpo. O que acontece, na verdade, com a matéria e com a água a partir da influência das frequências e das ondas sonoras. Bom, minha gente, nosso corpo é feito do quê? É mais De água, água. né? 70% de água, não é isso? É. Nosso corpo é feito de água e matéria. E vocês acabaram de ver externamente ao corpo o que a música e o que as ondas são capazes de fazer, as frequências são capazes de fazer com água e com matéria. Diante disso, obrigada pela participação de todos, foi um prazer. Não, tô brincando. Tô brincando. Mas, gente, é um negócio maravilhoso, né? E aí, o que acontece? Então, isso é um experimento que é muito legal, que mostra efetivamente o que acontece com a gente. A música tem um poder gigantesco de moldar o nosso comportamento e de moldar o funcionamento do nosso corpo. De uma série, né, de uma forma assim. Vou contar algumas coisas interessantes para vocês. Deixa eu ver a idade da turma aqui. Alguém já foi em festa rave? Deixa eu ver Festa se o eu quê? levanta a mão aí. Quem já foi em festa rave? Fala, já fui numa festa rave. Não, já vi pela televisão uma festa rave. O que acontece com uma festa rave, gente? Você olha aquela multidão de gente Transe, e né? todo mundo junto, assim, ó. Tunts, 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 tunts. Vocês já perceberam que vai batendo todo mundo dentro da mesma frequência? Não estou falando das drogas que eles tomam, tá? Então, na verdade, o que acontece com os DJs de festa rave? Eles colocam as músicas numa certa batida por minuto. E a música, quando a gente escuta, ela vai. O que vai acontecendo? A nossa batida cardíaca vai entrando em ressonância com a batida da música. E o nosso corpo, então, muda a pressão, muda a batida do coração, muda uma série de sensações, e aí você começa a ver todo mundo batendo junto ali, naquela mesma pegada de 140 batidas por minuto, que é normalmente que eles usam. Hoje a gente tem agências de marketing musical. Olha que legal, como a música molda o nosso comportamento, né? Vou dar um exemplo para vocês do que essas agências de marketing musical usam. Elas fazem, por exemplo, as músicas ambientes que tocam nos lugares que os consumidores frequentam. Supermercado, loja de roupa, né? Como é que as músicas que tocam dentro da C&A, ou dentro da Louis Vuitton, ou dentro do Pão de Açúcar, como é que isso consegue moldar o nosso comportamento? Não vou falar de comportamento, a parte física eu já mostrei para vocês na cimática, né? Tudo que pode fazer. Comportamento, gente, é uma coisa muito doida. Vou dar um exemplo para vocês. Se você está dentro de uma loja, rodando ali pela loja, e tem uma música lenta tocando, uma musiquinha mais ambiente, mais lentinha, mais gostosa, isso te leva a caminhar por dentro dessa loja também de forma mais lenta e mais calma. Então, o que as lojas de shopping fazem? Elas, durante quase todo dia, elas usam musiquinhas mais lentas, depois tem outros parâmetros também, vou falar rapidinho para vocês. Elas usam músicas mais lentas para que o teu corpo entre nessa frequência de andar mais devagar pela loja,
de não se apressar, de não sair correndo, de poder olhar mais coisa, de consumir mais. A gente tem muita pesquisa legal sobre isso, mostrando mesmo o comportamento de consumidor. Quando começa a chegar próximo do horário de fechamento da loja, começam a entrar músicas com batidas mais rápidas. Porque como eles querem fechar, eles querem agilizar o seu processo de decisão. Então, eles começam a colocar umas músicas mais rápidas e, naturalmente, as pessoas começam a circular mais rápido pela loja, escolher mais rápido o que querem, porque já está próximo de horário de fechamento, né? A música também influencia muito a questão de valor agregado às coisas. Então, por exemplo, se você entra num ambiente e está lá tocando uma música erudita, está lá né, uma música que a gente conhece como música clássica, está lá um Bach, um Mozart, um Chopin, a gente tem uma impressão de que aquele produto vai ser caro. Então, esse tipo de música, vocês podem perceber, quem frequenta assim, loja tipo mais popular, né? Riachuelo, Renner, C&A, etc. e tal, é sempre música mais popular, para dar para a gente a impressão, né, de que são produtos mais pops também. Quando você entra em lojas chiques e caras, sempre tem uma trilha sonora diferente também, porque agrega valor. Um outro muito legal, não sei se vocês já foram no Saint-Marché, supermercado. Saint-Marché é caro, né? E aí tem um monte de produto legal, importado, vinho chique, sempre tem uma musiquinha francesa tocando dentro do Saint-Marché. A Andrea está dando risada. A música francesa, que traz aquela coisa de refinamento, daquela coisa chique, leva os clientes também a consumirem produtos mais caros e mais refinados, porque essa música vai moldando o nosso comportamento, né? Então, tem muitos experimentos super legais, assim, nesse sentido, de como a música vai mudando, o que toca em cada lugar. Dá para falar desse assunto aqui até 11h30 da noite, sobre a questão de moldar o comportamento. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês, que é uma coisa um pouco mais nova, e é um estudo sobre o qual eu tenho me debruçado recentemente, tá? Que é a questão da música, não só no nosso comportamento, mas também na nossa saúde física e mental. De que forma eu posso usar a música como um coadjuvante em tratamento de um monte de coisa, gente, de pressão alta, de arritmia, de Alzheimer, de transtornos de comportamento, déficit de atenção, pacientes com AVC, depressão, hiperatividade, etc, etc e tal. Vou contar rapidinho um caso para vocês do porquê que eu mergulhei nesse campo de pesquisa. Eu passei por uma cirurgia há 3 anos atrás e eu tive um quadro pós-cirúrgico bastante raro que chama dor neuropática, tá? O que é a dor neuropática? O Hélio entende bem, né, Hélio? Muita gente conhece como dor do membro fantasma. A dor neuropática é o seguinte, gente, é uma dor do sistema nervoso central. Eu tive ali um cortezinho na minha cirurgia, bobo, né? Como a gente tem em qualquer cirurgia, como as mulheres têm quando fazem a cesárea. E quando a gente faz um cortezinho na pele, quando a gente tem um ferimento, alguma coisa assim, é muito comum pegar nervos, né? Parte toda a nossa de terminação nervosa. A dor neuropática, basicamente, o que é? O seu sistema nervoso central recebe uma informação de dor. Então, ali, quando passaram o bisturi, fizeram aquele cortezinho onde eu fiz a cirurgia, o meu sistema nervoso central carimbou uma informação de dor, de que alguma coisa ali, de que aquele bisturi estava passando. Pois bem, voltei da anestesia e comecei a sentir o tal do bisturi. E eu senti o corte. Gente, é um negócio alucinante. Para quem teve acidentes, amputações, etc. e tal, é muito comum a gente ouvir esse tipo de relato, que chama de dor fantasma, né? Então, a pessoa sofreu um acidente de moto, teve que fazer amputação de um pé e ele continua sentindo dor neste pé,
que nem existe mais, porque ele foi tirado, tá? Então, gente, eu estou explicando assim de uma forma bem grotesca, né? Porque tem médicos aqui, depois, se vocês quiserem dar uma melhorada, mas basicamente assim, é uma dor real? É uma dor real. Existe alguma coisa, efetivamente, o bisturi está passando naquele corte? Não, ele já passou, só que ele carimbou essa informação de que existia uma dor ali. É uma dor psicossomática? Psicossomática é outra coisa, tá? É quando existe alguma questão comportamental, algum trauma, algum processo doloroso emocionalmente, que na impossibilidade da psique lidar com isso, né? Assim, não estou conseguindo lidar com esse trauma, desse abuso, desse luto, de alguma situação emocional que eu vivi, e a minha mente, a minha psique não está conseguindo lidar com isso. Eu vou lá, enfio embaixo do tapetinho, porque eu não quero lidar com essa situação, e muito comumente a gente começa a ter sintomas que às vezes estouram no físico. O Freud, quando começou a tratar as histéricas, né? Então, eram mulheres que tinham traumas, questões psicológicas, que de repente apareciam no consultório: tô cega de um olho, tô surda, não tô conseguindo andar, tá? Mas isso é uma outra área, não é da neurociência, é da psicanálise. Podemos abrir essa pauta numa próxima também, tá? Sobre a somatização, sintomas psicossomáticos que têm a ver com emoções. A dor neuropática, ela não tem a ver com a questão das emoções, ela tem a ver realmente com uma informação do sistema nervoso central. Pois bem, gente, é um negócio enlouquecedor, porque ela é 24/7, é uma dor 24/7, ela não tem fim. Então, você passa 24 horas, 7 dias por semana, sentindo o corte do bisturi, sentindo o momento do acidente, sentindo uma série de coisas. Como é que você chega num diagnóstico de dor neuropática? Você primeiro tem que começar a descartar as complicações reais dessa lesão que você teve. Está infeccionado, não está infeccionado, tem febre, não tem febre, blá, 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 blá. Isso demora uns 10, 15 dias, uns 10 dias, pelo menos, fazendo exame. E a dor ali, ó, 24/7, rolando. Quando você descobre, o que é a dor neuropática? Uma superativação do seu sistema nervoso central, na parte ali de dor. Se fizer um eletroencefalograma, aparece um gráfico assim, ó, rabiscado, 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 rabiscado. É uma ativação absurda. Como você se livra dessa dor? Você toma, basicamente, anticonvulsivos, que vão diminuir a sua atividade cerebral, vão diminuir essa frequência que está hiperativada e, consequentemente, vai baixar a ativação do sistema nervoso central, vai melhorar a sua dor. Legal, legal, faça as contas. Pelo menos 10 dias para chegar no diagnóstico. Vai no médico, volta, faz exame, blá, 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 blá. Começa a tomar a medicação. Qual é a notícia triste? Você toma o remédio no primeiro dia, manda uma mensagem para o seu médico e diz: não está melhorando. E ele te diz: é que o anticonvulsivo demora uns 10, 15 dias para começar a fazer efeito. Super legal, né, gente? E o processo de dor, nesse esquema, é um negócio enlouquecedor. E a gente começa a entender pessoas que têm dores, né, quadros de dor muito complexos, a questão da ideação suicida. Bom, nessa época eu falei: gente, eu vou ter que esperar mais 15 dias para esse remédio começar a fazer efeito, mas eu estou a ponto de querer pular de uma ponte, de não dar mais conta dessa dor. Muito bem. Eu já sabia sobre as frequências, né? Sobre a questão da ativação das ondas neurais, e eu já sabia bastante sobre a simática, sobre o poder da música, daquilo que a gente escuta, modular não só o nosso comportamento, como modular também, entrar em ressonância com as nossas ondas cerebrais. Então, eu falei: eu vou tentar tratar a minha dor a partir, assim, colaborar, né, até o remédio começar a fazer efeito, com música. Então, é o seguinte: se o meu sistema nervoso central está hiperativado, eu vou buscar frequências. Então, imagina que assim, a gente tem
ondas no nosso cérebro bem juntinhas, bem altas, e a partir do momento que eu escuto uma frequência com ondas bem largas, olha eu fazendo com o dedinho, né? Por que que a pessoa não abre um PowerPoint? Porque eu sou dessas. Então, veja só, a onda do meu cérebro juntinha e bem alta e uma frequência entrando no meu ouvido com uma onda baixinha e uma onda larga. O que é essa onda? O que é essa frequência de onda baixa e larga? Né? É uma frequência que vai começar a entrar em ressonância com o meu cérebro, feito de água e matéria, como vocês puderam ver no nosso primeiro vídeo, e eu começo a fazer o quê? A baixar essa ativação cerebral a partir do que eu escuto. Ótimo. Entrei no YouTube, vamos baixar frequências e vou começar a ouvir as frequências. Bom, vamos lá. Frequência pura, gente, se a gente entrar depois no YouTube, se vocês quiserem colocar assim, frequência 432 Hz pura, frequência de não sei quantos Hz pura, são barulhos. Basicamente é um negócio que fica assim, ó. Bom, para uma pessoa neuroatípica, mas para outros que também não são neuroatípicos, isso é insuportável. Então, assim, gerava o efeito que eu precisava da frequência entrando, né, de uma frequência larga e baixa entrando no meu cérebro para diminuir essa ativação celular, só que começava a me gerar estresse, irritação, porque aquele barulho contínuo, aquele chiado, aquela onda, aquilo era muito irritante. Eu falei, não, isso aqui não vai dar, vai me irritar mais, eu vou entrar em estresse, minha ativação neural vai ser maior, a minha dor também vai aumentar. Ah, deixa eu procurar se tem essas frequências com musiquinhas. E aí eu comecei a achar um mundo de coisa. Aquelas musiquinhas de meditação, gostosas, que tem um sonzinho no fundo, aí tem uma vozinha de anjo, aí tem uns sininhos. Só que o que eu comecei a perceber? E a gente vai abrir muito rapidamente uma pauta aqui do lado. Eu comecei a perceber que a frequência que eu precisava estava lá dentro. Só que eu precisava de uma frequência, que já era que eu tinha procurado, que era de desativação neural, e a pessoa que colocou essa frequência naquela musiquinha fofinha, aquela musiquinha fofinha era uma musiquinha em tonalidade alta. Ponto, vou abrir esse parênteses. Quando a gente fala em música, não vou esmiuçar isso, tá? Vou falar basicamente. Frequências, tonalidades, porque uma coisa é a frequência, outra coisa é a tonalidade, tá? Tonalidades altas, dó maior, ré maior, mi maior, fá maior, são tonalidades que excitam, e tonalidades menores, sol menor, si menor, sol menor, né? São tonalidades que deprimem. Isso era um uso que eu já fazia há muito tempo nas minhas aulas de dança, que eu tinha as minhas playlists da aula de dança separadas por músicas em tonalidade alta e músicas em tonalidade baixa. E isso não tem nada a ver com o andamento da música. Andamento é se a música é agitadinha, se o ritmo tem uma batidinha tunts, 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 tunts. Você pode ter um tunts, 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 tunts em tonalidade baixa e você pode ter uma música super tranquila em tonalidade alta. Então, o que eu usava nas minhas aulas? Eu sentia como a galera chegava e aí eu falava assim, hoje foi um dia meio esquisito, hein? Dia chuvoso, baita trânsito, caiu árvore não sei aonde, galera chegou, meu, derrubada. Todo mundo pegou trânsito. Eu sentia que a turma chegava na aula, assim, super derrubadinha. Aí eu pegava e dizia, ótimo, essa vai ser uma aula que eu vou trabalhar durante quase a aula toda, todos os ritmos que eu colocava. Punha salsa rápida, punha forró lento, punha samba, mas sempre em tonalidade alta. Terminava a aula, a galera dizia assim, ai, nossa, eu cheguei aqui hoje tão exausto, tão cansado, tão para baixo, nossa, eu tô saindo assim renovado. Ninguém sabia exatamente por quê, né? Por mil motivos, né? Contato social, que libera um monte de hormônio gostoso.
Mas entre eles era a questão da escolha da música. O mesmo, às vezes, acontecia, né? Era um dia que a turma chegava muito agitada, todo mundo vindo de feriado, descansado, muito animado, todo mundo batendo papo, conversando, a gente não conseguia tocar a aula, opa, essa aula vamos usar tonalidade baixa, né? Vamos para essa playlist aqui para dar uma acalmada no pessoal. Então, pronto, fechando esse parênteses e voltando aqui rapidinho, eu comecei a perceber que as pessoas que colocavam uma musiquinha gostosa junto com a frequência, às vezes cometiam uma coisa meio ambígua, porque punham uma frequência de relaxamento e uma música excitatória. Às vezes, o contrário, era uma frequência excitatória com uma música. Aí eu falei, gente, esse negócio aqui não está dando certo. O que eu comecei a fazer dentro da minha loucura? Eu falei, eu vou criar uma playlist para mim, que eu mesma vou. Já que eu ouvi só a frequência, tá me irritando? Eu quero ouvir músicas que eu gosto. Mais um parênteses. Quando a gente escuta músicas que a gente gosta, também entra em ação a produção de hormônios que dão bem-estar e de hormônios que também são analgésicos, como, por exemplo, a dopamina, que é aquele hormônio quando a gente come chocolate, quando a gente faz sexo, quando a gente escuta a música que a gente gosta, né? Então, tem liberação de hormônios também, quando a gente escuta músicas que a gente gosta bastante, desses hormônios que são analgésicos e que trazem prazer, né? Tranquilidade. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu preciso de uma desativação neural, né? Preciso diminuir essa frequência. Então, eu vou pegar várias músicas que eu gosto, que vão me dar prazer e vai liberar dopamina, que é o primeiro analgésico que eu preciso para me ajudar. Separei um monte de música que eu gostava. Falei, agora, dentro dessas músicas todas aqui, eu vou pegar e vou separar as músicas que são em tonalidade baixa. Porque o que eu estou precisando agora são músicas que deprimam um pouco. Aí separei minha playlist em tonalidade básica. Baixa. Aí joguei no meu programa de edição. Eu também sou produtora musical, também faço produção musical. E aí o que eu comecei a fazer? Eu jogava ali Águas de Março, que era uma música que eu gostava muito, na primeira faixa, e jogava a frequência na faixa de baixo, certo? E eu fui o meu teste. E mixava essas duas músicas. E fui tentando chegar num parâmetro onde eu escutasse mais a música que eu gosto do que essa frequência aqui. Então, eu ia subindo o volume da música e abaixando o volume da frequência. E testando, gente, foi tentativa e erro, porque eu ainda não fui para um laboratório para fazer essa pesquisa mais detalhadamente. Até que ponto eu posso abaixar a frequência que fica fazendo que irrita, de forma que eu não a escute para não me irritar, que eu escute só a música, mas que essa frequência também entre no meu cérebro, tá? Até mais ou menos já consegui um laboratório, gente, mas eu descobri que essa pesquisa ela é gigantesca, porque os algoritmos são imensos. Dependendo da idade da pessoa, então tem frequências que eu escutava aos 16 anos de idade, mas que agora, aos 46, eu não escuto mais, porque eu já perdi um pouco da parte da audição. Então, montar essa coisa meio muito básica, a música que eu estou ouvindo com a frequência que a pessoa, né, escuta, às vezes eu escuto, às vezes uma pessoa mais velha não. Então, obviamente, ainda é um trabalho muito experimental, e a gente ainda não tem esses parâmetros completamente definidos, mas a gente tem usado, e eu tenho usado, com pessoas conhecidas, com gente que falou, eu topo, eu tô com uma questão que é assim, assim, assado. Então, hoje, o que eu tenho feito? Eu mais ou menos escuto o que é a sua queixa. Então, vamos dizer, cara, estou num processo de depressão profundo, não tenho vontade de levantar da cama, não quero tomar banho, não tenho vontade de fazer nada.
Se a gente fizesse um exame, né, para modular o cérebro dessa pessoa, muito provavelmente essa pessoa estaria com ondas assim muito lentas, muito baixas, né? E aí o que que eu faço? Me passa uma playlist com 25 músicas que você adora. Separo as que são músicas de tonalidade baixa, não servem para mim nesse momento, porque são tonalidades que vão deprimir mais. Pego só as músicas que são em tonalidade alta, junto à frequência, que já não é mais a frequência que eu usei para dor, porque a minha frequência de dor era uma frequência de onda larguinha, de ondinha baixa, a pessoa já está deprimida, já é aquilo que está rolando no cérebro dela. Então, eu preciso de uma frequência mais estimulante. Hoje, eu ainda tenho um parâmetro que, se você ficar prestando atenção, no fundo, você escuta a frequência, mas ela não te irrita tanto quanto uma coisa que fica... que pelo menos tem uma musiquinha gostosa ali rolando. Que outra coisa muito legal a gente está conseguindo trabalhar? TDAH, que é o mal do século, né, gente? Com música. TDAH, o que que é? Aquilo que eu falei para vocês, que eu expliquei no começo, lado direito do cérebro, lado esquerdo do cérebro e a nossa ponte que liga os dois hemisférios do cérebro. Quem tem TDAH, essa ponte ou é muito estreita ou ela está congestionada. E por ela ser muito estreita ou ela estar congestionada, a informação passa de um lado para o outro do cérebro de uma forma mais lenta. E quando a informação passa de uma forma mais lenta, a gente tem um atraso nas funções executoras. O que que a gente consegue fazer? Pegar músicas, blá, 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 diversas, e fazer uma produção musical, montar essas músicas no que a gente chama de frequências binaurais. Depois eu vou passar uma playlist para vocês, tem que ouvir no fone de ouvido. Para TDAH, a gente pega músicas que você coloca o fone de ouvido e aí você fica ouvindo a batidinha assim, ó. Faz tem, den, 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 mas uma musiquinha gostosa. Eugênia tem várias dúvidas, já vou abrir, não paro de falar, né? Falei que era bate-papo, mas não parei de falar, já vou parar, juro. E aí, o que que a gente fica fazendo? A gente fica passando uma música, pode ser uma que você goste, que a gente simplesmente faça essa edição de ficar passando de um ouvido para o outro, ou podem ser músicas prontas. Você escuta ela com fone de ouvido quando você precisa de foco, e a música fica assim, ó, passa daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Isso vai fazendo com que o seu cérebro se obrigue a passar informação daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Gente, fisicamente a gente tem mudanças, tá? A nossa ponte, ela também, a nossa ruazinha também pode se alargar, ouvindo as músicas e passando de um lado para o outro. Aumenta a nossa questão de foco, porque eu faço o cérebro ficar jogando a informação de um lado para o outro e eu foco naquele momento. Vou falar mais um, maravilhoso, Alzheimer. Quem tem paciente com Alzheimer, já cuidou, etc, etc e tal, sabe que a gente vai perdendo, né, as funções, vai perdendo a memória, vai perdendo a, né? Quando a gente pega pacientes no último estágio de Alzheimer, aqueles que já estão acamados, com sonda, que já não conseguem, tem um vídeo maravilhoso que rola por aí, tá? Você coloca uma música que teve importância na vida dessa pessoa, se ela teve importância na juventude, melhor ainda, até os 13, 14 anos, as nossas memórias musicais são mais importantes. Você coloca a música para ouvir, essa pessoa reage. Tem um vídeo lindo que viralizou, não muito... no passado próximo aí, não faz muito tempo, que era uma bailarina, uma mulher com Alzheimer, já num estado bem avançado, já cadeirante, já em clínica, sem falar, sem reconhecer ninguém, e ela tinha sido uma bailarina clássica importante do balé, né, municipal, enfim, e eles colocam um fone de ouvido com o Lago dos Cisnes. E ela, quando começa a ouvir a música dos Cisnes, você começa a olhar a mão dela, ela começa a fazer a coreografia, ela quase não se mexe, ela já definhou assim, a parte física, e ela começa a fazer a coreografia sentada na cadeira de roda, como se
como se ela estivesse ali dançando. A música fica guardada no nosso cérebro num lugar que é o último lugar que as demências, que Alzheimer, etc. e tal, pega. É como se fosse, gente, a caixinha preta do nosso cérebro. O avião explode, queima tudo, sobra a caixinha preta. É nessa caixinha preta, dentro do nosso cérebro, que ficam armazenadas as nossas memórias musicais. Então, você pega, às vezes, pacientes com AVC, que estão super confusos, que não lembram de nada, gente com afasia, né, dificuldade de comunicação, pessoas com problema cognitivo, coloca uma música que gostava, canta a música do começo ao fim. Lembra toda a história daquela música. Enfim, gente, eu ando mergulhada nessa maluquice, já vou abrir para a gente bater um papinho, ando mergulhada nessa maluquice de trabalhar as frequências binaurais, de montar essas playlists, de trazer, né, de ir buscando dentro de cada queixa, de cada pessoa. A minha queixa é dor. Como são as ondas cerebrais de quem tem dor? Minha queixa é depressão. Como são as ondas de quem tem depressão? A minha queixa é parte cognitiva. E a partir dessa análise, que a gente pode pegar exames simples até que são divulgados, né, de como são as ondas neurais, a gente entra com a escuta musical, que vão trazer ondas. Me fugiu a palavra, olha o negócio do TDAH. Contrárias, vamos a contrárias, não era essa palavra que eu queria, mas enfim, para que a gente consiga ir criando uma sintonia dessas ondas e que a minha onda super ativada vá se acalmando ou que a minha onda super calma vá se ativando a partir daquilo que a gente escuta. Tem um monte de case legal, é enlouquecedor, mas a gente ficaria até meia-noite, então acho que eu vou abrir um pouquinho. A Mari já falou que tem, a Eugênia falou que tem um monte de perguntas, não sei o que mais vocês querem falar, perguntar, curiosidade, mito, é verdade, não é verdade, ouvi dizer. Então, queria ouvir vocês um pouquinho, que eu já falei demais. Mi, Pessoal, primeiramente eu queria agradecer a apresentação da Milena, que é apresentação maravilhosa, didática. Obrigada também ao Hélio por ter trazido a Milena aqui para gente. Foi maravilhoso, realmente muito obrigada. Já temos muitas perguntas, muitas curiosidades, é realmente um assunto que toca a todos, né? Eu já fiquei pensando nos meus hábitos e nas lojas, e agora eu já quero ir fazer experimentos. Já quer ver se ouvindo uma música francesa no Saint-Marché, você vai enfiar um vinho caro no carrinho, né? Vai enfiar um vinho Exatamente, fazer caro no carrinho. uma pesquisa de campo comigo mesma. Obrigada, amiga. Autoetnografia, né, Hélio? Autoetnografia. O Hélio me ensinou essa. Daí para vir o cara no carrinho não precisa nem da música francesa. Não precisa, né? Já vai automático. A gente tem Bom, milhões de exemplos, e cada uma dessas coisinhas que eu falei dá para a gente destrinchar e aprofundar numa coisa gigante, mas a gente não tem tempo. pois E aí, pois é. Então vamos lá, Eugênia, por favor, fique à vontade para. nossa, anotei 300 perguntas. Meu TDAH grita, mas tudo bem, vamos lá. Uma dúvida que eu tenho. Você falou que a gente tem as ondas, se a gente está muito agitada, a gente tem ondas rápidas e longas, né? Ou curtas, aliás. Uhum. Quando a gente coloca uma música mais suave, as ondas da música são curtas, são longas e mais E suaves. menores. Por Isso. que tem uma ordem de sobreposição? Por que quando a gente está mais agitado, não é o contrário, não sobrepõe as ondas da música? É sempre a música que sobrepõe as ondas do nosso cérebro? Na verdade, é um monte de coisa, né, Mário? O ambiente molda completamente o nosso comportamento, né? E tem Respiração, tudo. expiração, pressão, batimento cardíaco. Então, quando você está muito agitado, quando você está muito estressado, provavelmente a sua pressão está bem mais alta, teu ritmo cardíaco está mais agitado, e tudo que você coloca que vem de fora, gente, eu estou falando da música aqui, mas é assim, ó. É música,
é Uhum. filme, é cheiro, é tudo que entra no nosso cérebro a partir dos nossos sentidos. O nosso tema hoje é música, mas desde a parte sinestésica, quando você está muito estressada, passar a mão num tecidinho, apertar um bichinho gostoso, a bolinha de estresse, não é? Aquilo é uma coisa sinestésica, cheiros que acalmam, porque que a lavanda também acalma. Então, na verdade, o que vem de fora molda muito o funcionamento do nosso corpo, É o que a né? gente põe atenção, então, né? É o que a gente põe atenção, Então, se eu estou exatamente. agitada e de repente eu pus atenção numa música mais calma, aí o meu corpo vai perceber isso, vai ter essa É, percepção. é isso, exatamente. Então é Por o que isso que a você gente põe foco. não é exatamente colocar música e continuar lavando o quintal na velocidade 5 do Creu, entendeu? Porque, na verdade, aquela música, ela tá ali assim, né? Você tá completamente... Então, assim, a escuta musical ativa, que é como eu me trato hoje, né? Hoje eu faço um tratamento em mim, tanto para o TDAH, então, o que que eu escuto antes de fazer uma prova, o que que eu escuto para ter foco antes de uma palestra, o que que eu escuto simplesmente para acalmar a minha mente, e quando eu falo escuto, né, o que eu escuto, o que eu vejo, se a música tem letra, se ela tem uma mensagem, se ela não tem uma mensagem, né? Tem muitas coisas discutíveis aí no meio, Mari. Tem gente que fala assim: ah, eu adoro estudar com música. É muito de cérebro para cérebro, gente. Assim, é uma música já que eu super conheço, que não vai nem tirar a minha atenção, que ela já está na parte do hábito. Sabe aquela parte do hábito, né? Pessoal, ali que a gente brinca, que é aquela coisa assim que a esposa, que a mãe sempre fala: leva um casaquinho, leva um casaquinho, leva um casaquinho. Na quinta vez você já nem escuta mais, porque aquilo É já entrou no teu, automático, você não está prestando atenção, né? já é automático, você não está prestando atenção. Por exemplo, eu sou neuroatípica, a música me distrai. Assim, se tiver letra, nem pensar. Agora, eu também tenho a questão de ter o conhecimento musical. Então, se eu coloco uma trilha, ai, gente, vou colocar ali uma sinfonia de Mozart, bem tranquila. Não, bem tranquila para quem? Para qual cérebro? Porque para mim ela não é bem tranquila. Ele está ali tocando uma parte, o meu cérebro começa a gerar uma expectativa daquele refrão. Isso é muito Uhum. legal da gente falar uma hora também, sobre a questão das expectativas, né? Do que o cérebro espera. Eu tenho um pedaço de um videozinho que, se der tempo, eu vou mostrar para vocês no final, que é exatamente um cara com o capacete, ele é músico, ouvindo a música para vocês verem o que que acontece com essas ondas. Mas é isso, Mari, sobre a tua pergunta, é isso, é a questão da atenção que você coloca. Uhum. Para você, o TDAH não melhorou ainda, né? Não, Nem- melhorou muito, gente. Eu não tomo mais remédio. Para Pelo mim, eu amor estou de em Deus. busca de tudo. Não, eu não tomo mais remédio, gente. Eu escuto música. Se a gente entrar nessa seara de remédio e música, Mas eu estou parando o remédio também, eu estou desmamando. então, Mari, essa é uma. O Hélio vai falar já já, mas eu não quero entrar nessa seara, gente, porque eu também não sei exatamente o campo de atuação de todo mundo aqui, e é bem polêmico o que eu vou falar. Mas é assim, a gente tem tanto tratamento com coisas alternativas e a música realmente, cara, é um remédio tão potente, tão potente, tão potente. E você diz, por que que isso não é divulgado? E por que que não é todo mundo que sabe disso? E por que que não existe? Gente, porque a gente não monetiza, a música é de É, graça. Todo mundo exatamente. escuta, entendeu? O que ganha o laboratório se eu falar que a gente consegue driblar o TDAH sem o Venvance? Né? Não é interessante, gente. A gente entra numa seara meio delicada, mas assim, a indústria farmacêutica é grande, é legal vender remédio, né? E assim, é música, é respirando, que você vai ter uma melhor qualidade de vida, um negócio que é de graça. É linho, tá com a mão levantada. Ah, eu não consegui. Ô, Hélio, deixa eu perguntar uma coisa antes. Eu não consegui. Ó, ele me respeita porque eu sou mais velha, A mas eu, irmã É mais isso velha, né? mesmo, Eu tenho que deixar. exatamente. eu não consegui levantar a mão, saiu uma porção de mãozinhas ali. Então, eu, eu, eu esperava alguma coisa, você está falando de expectativa, e aí veio uma contradição que eu não consigo resolver ou pensar se é uma alternativa. Porque você diz, se você está
momento de excitação, a música a ser colocada vem de um modo que traga, que diminua essa excitação. Então, é um encontro de contrários, em que uma vai se encontrando com a outra. Na minha cabeça, pensaria assim: se alguém tiver muito alto, você coloca uma música que acompanhe, e à medida que entra no mesmo diapasão, aí vai baixando para que uma acompanhe a outra e vá baixando gradativamente, como se fosse como se você diminuísse a partir da música, a música trazendo essa excitação, abaixando essa excitação, porque ela traz, porque ela carrega. E você citou uma coisa que se eu entendi corretamente, Contrário, né? é uma aparente contradição. E eu queria saber se essa outra forma também faria esse efeito. Não, na verdade é uma questão, aí é uma questão matemática e estatística, né? Então é uma questão de soma. Então imagina que assim, você já está com o cérebro super agitado e eu venho e coloco uma música eletrônica com uma batida super rápida, você vai continuar com esse cérebro agitado. E aí Você já baixa está agitado. Você e já está vai agitado. modificando a música gradativamente para trazer as ondas cerebrais. Não, na O Hélio verdade também está falando ela que faz não. uma soma. Então É, imagina assim, que você está com uma atividade cerebral que a gente vai dar uma nota 5. Se eu entro com uma frequência de nota 5 aqui também, vamos pensar, vou entrar com uma frequência de grande ativação neural. Você está somando 10, você vai ficar mais agitado ainda, a pressão vai aumentar, o batimento cardíaco também. Então, o que eu faço? Você está com uma onda de 5 aqui, eu entro com uma, vamos dizer, de menos 5. E aí a gente faz uma matemática e a gente vai chegando, né, nessa coisa que o corpo vai espelhando aquela onda que está entrando. A minha ideia não seria de soma, porque minha experiência é de ficar mais irritada. Sabe quando faz tratamento de pele, bota aquela máscara, aí o cara sai da sala e diz: Ó, vou te pôr esse fundinho musical, você fica aqui uns 5, 10 minutos com a máscara, e aí bota aqueles barulhinhos que você falou, de água, Ai, de agente, o quê? irrita. Irrita. Eu tenho vontade de sair correndo. Falo, não, não põe, não põe. Se você tem que escolher a tua música que eu gosto, não põe esses barulhinhos porque me irritam. Então eu fico imaginando que para passar a minha irritação deveria ser uma música igual à minha irritação e vai baixando. Essa soma matemática que você falou, 5, não sei o quê, para mim é uma sobreposição que vai baixando e não uma matemática. Mas eu entendi o que você falou, Você pode fazer isso progressivamente. Então, digamos assim, ai, gente, música lenta em tonalidade baixa, eu acho um saco. Então, você vai ouvindo uma que você, né, gosta um pouco mais próxima ali do momento que você está, e você pode ir baixando aos poucos. essa seria a minha conduta, porque a contradição de experiência própria, ela aumenta a minha ansiedade, ela me irrita, assim, só de pensar já estou irritada. Mas ó, vou te falar uma coisa super engraçada. Vou sair um pouquinho da música, eu saio da música, pipoco na psicanálise. Sabe quando você está discutindo com alguém, que a pessoa do outro lado começa, você quer? Eu já falei, que blá blá blá, que blá blá blá. Quando o outro chega para você e diz assim, mas eu não estou entendendo exatamente o que você está falando. O que é exatamente que está te incomodando? O lado de cá modulou o tom, modulou a intensidade. Você não continua gritando do outro lado. Quando a pessoa chega e diz: Não, olha, veja bem, eu entendi, me passa um pouquinho. Você espelha imediatamente, você fala: Não vai dar para continuar nesse tom e gritando, Eu tô ouvindo né? aqui.
Tá. Então é mais ou menos Briga é de isso que é uma trânsito. música. Eu estou vendo Briga aqui. de trânsito, etc. Tudo bem. Não, eu entendi. Tem muita gente de mão levantada. Só queria dizer que a questão, só para concordar com a questão das pessoas comprometidas de Mas a alguma gente, maneira, que a a memória, gente a música é a última coisa, eu quero concordar plenamente com você, porque eu tenho experiência de contar história em instituição de idosos, de longa permanência de idosos. Você está contando, eles parecem que estão dormindo, é o mínimo. A hora que você começa uma música, um chorinho, alguma coisa, dependendo do lugar, acordam e cantam a letra inteirinha. Eu não preciso nem saber cantar, bastou começar que a letra vai inteirinha. É incrível essa questão da memória musical, eu acho isso lindo, lindo. Obrigada, viu, Milena? fica na caixinha preta. Mas a gente pode depois, quem sabe num outro momento, Andréia, mas lá para frente, vamos ver. Eu posso mostrar um pouquinho dos exames, das coisas, para vocês entenderem o que acontece exatamente. A gente vai assistindo, fazendo o gráfico da eletroencefalograma, assim, em tempo real. Quem mais, gente? Maravilhoso! Vamos fazer uma parte 2, então, fica combinado. Vamos ouvir o Hélio e aí a gente vai o Paulo, Delcio e encerramos com a Rafaela, provavelmente. Mas, bom, vamos lá, Hélio, pode falar. Ah, bom, primeiro, tem duas coisas aqui, Brônia. O que a gente está falando aqui, e o que a Milena falou, é uma questão de ressonância. Tá? Quando você pega duas cordas e você faz elas se agitarem, vibrarem na mesma frequência, o que acontece é que elas vão aumentar. Né? Isso que a gente chama de ressonância. Quando você faz uma corda que está agitando, que está vibrando numa frequência grande, alta, e você coloca outra com uma frequência bem mais baixa, você vai vendo que aos poucos elas vão se equilibrar. Tá? Então, isso é física. A segunda coisa é que a gente está falando, no fundo, a gente está falando de energia. Né? Qualquer forma de energia, ela tem uma ação sobre os tecidos, sobre a matéria, etc. Por isso que muita coisa que o pessoal acha que não dá certo, que não funciona, funciona. O laser funciona, estímulo elétrico funciona, ultrassom funciona, e onda sonora também funciona, porque também é energia. Então, também tem uma ação sobre a matéria. Agora, eu acho que o mais importante, em termos do Genan, que a Milena colocou, é que para você ter alguma coisa, você precisa de uma escuta ativa. Tá? Não basta ouvir a música, é o que ela falou. Você está num lugar e toca uma música, não é porque toca a música que você reage. Você tem que ter uma escuta ativa, mesmo que essa escuta ativa seja, eu não vou dizer inconsciente, mas imperceptível. Tá? Por isso que a música modula o teu comportamento, porque você não percebe que você tem uma frequência agindo sobre você. Mas a hora que você entra num lugar, você entra em ressonância com essa música, que você ouve a música. E você, às vezes, você pode perceber, você está num lugar, está tocando uma música, você acha que você não está prestando atenção, daqui a pouco você está cantarolando a música, porque você conhece. Então, é esse tipo de coisa que ela está se referindo. O que, para nós, no Genan, é uma coisa extremamente importante. Tá? Porque a gente Porque, tem os dois, né, Hélio? Na verdade, assim, a escuta ativa traz resultados muito mais potenciais, sim, mas a escuta passiva também mexe com o seu cérebro. Eu já com entrei, certeza. a propósito do exemplo de loja, eu já entrei em lojas que têm mania de colocar uns rock pesado, uma música alta, uma coisa que. Não, eu falo, gente, eu estou irritada, eu vou embora, aquilo me irrita. Não, mas eu entrei para comprar roupa, eu estou olhando a roupa. Mas aquela coisa sonora, aquela bagunça naquele momento, a altura do som, aquilo, mas eu não entrei para ouvir música. Então, na verdade, assim,
É exatamente o que você falou, Elinho. A música, cara, tá tocando no ambiente, entrou. A escuta ativa, ela gera mais benefícios ou malefícios, Uhum. tem os dois, não entramos nessa seara, do que a passiva, né? É diferente o quanto ela influencia, mas de qualquer forma entrou no ouvido e influencia. A É verdade é que que é o para nós. seguinte, gente, também, na pior das hipóteses, escuta uma música que você gosta, porque libera dopamina, que já é um hormônio maravilhoso de bem-estar, né? Ai, como é que eu vou saber qual que é alta, qual que é baixa, qual que é um? Escuta uma que você gosta, que já tem um resultado maravilhoso. Desculpa, Elinho, te Não, interrompi. não é sem problema. Não, por que que eu coloquei que isso é importante para nós? Porque em questão de saúde, né, a consulta, a parte médica é uma escuta ativa. Não adianta você só ouvir o que o paciente conta, você tem que escutar o que ele conta. Você tem que prestar atenção. Você tem que, inclusive, você tem que interpretar aquilo que ele conta, aquilo que ele fala e até aquilo que ele não fala. E a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, que a música não é só a nota que toca. A música também é o intervalo, é o silêncio entre as notas. Isso também tem uma ação sobre o indivíduo, né? Tem gente que, de repente, num silêncio de música, começa a chorar, né? Porque esses silêncios também falam. O que para nós do Genan é uma coisa importante, essa coisa do que se fala e do que se silencia, né? É só isso. Exatamente, maravilhoso, Obrigada, Hélio. né? E o que mexe mesmo, né, com as nossas emoções. Vocês veem que a música modula tanto também o nosso comportamento que a gente chora, a gente se arrepia. Olha o efeito físico da música. Quando a gente escuta uma música que arrepia o corpo inteiro, né? Quem mais? Paulo, Obrigada, Ellen. vamos lá. Paulo Teixeira. Isso, bom, mais conhecido como Lelo, né, com 3L. Bom, assim como a Milena falou, eu também sou de marketing, né? Me formei também em marketing e administração, mas enfim, a gente fez muito trabalho no mercado com os aromas também. Quando você fala de sons, muitos mercados, não só mercados, né, mas o principal é o McDonald's, né, a trabalhar com isso, que são os aromas que são liberados enquanto a pessoa está fazendo compras, enquanto a pessoa está andando no supermercado, quer dizer, também é um outro, não deixa, né, o aroma não deixa de ser também uma onda que eles puxam o sentido da pessoa junto com a música que é colocada para andar mais rápido ou mais devagar, né? Agora, uma coisa que também eu lembro que são as propagandas subliminares, né? Aqueles flashes que são colocados que inconscientemente a gente acaba comprando a ideia ou agindo de alguma forma. É, Todas elas, eu imagino que funcionem e possam funcionar de uma maneira até mais efetiva quando você está ativo, né? E aí o que a Milena falou, quando você está ouvindo realmente uma música, prestando mais atenção, ela vai te arrepiar, o som vai te fazer lembrar de alguma coisa, o aroma vai te lembrar, né? Então nós temos aquelas memórias afetivas, e eu acho que é aí que a música entra com a parte da ressonância. Primeiro que a memória, né, que você tem essa lembrança, e como é que a ressonância poderia fazer a memória funcionar melhor. Essa seria uma dúvida, né? Porque como a gente sabe que o som nos faz lembrar, o aroma nos faz lembrar, o movimento nos faz lembrar, como que ou quais seriam as ondas, né, que poderiam ativar essa parte da memória. Seria um estudo interessante, eu não sei se já está sendo feito, que é uma coisa que, por exemplo, hoje comigo está acontecendo muito, né? Eu estou há mais ou menos um ano do falecimento da minha ex-esposa, então eu continuo sempre com músicas que sempre relembram, né? Nós tivemos muito tempo juntos, e a música continua me fazendo lembrar bastante. A dança, pelo contrário, me faz esquecer, né? Eu estou ouvindo a música, mas eu estou dançando. Então,
como é que isso seria visto, né? Eu não sei como se a Milena tem estudado isso também. Vamos lá, o Lelo tem estudado várias coisas. Vamos uma parte por vez. Bom, primeiro, sim, a questão da música realmente do resgate das lembranças, e é um campo muito legal que a gente às vezes entra nessa discussão e fala por que que quando a gente está no fundo do poço, que terminou um relacionamento, a gente vai lá e escuta aquela música Sofrência, que ainda faz a gente se sentir melhor, né? E isso, Uhum, na verdade, acaba entrando mais na questão da psicanálise do que exatamente da neurociência, tá? Então, assim, uhum, ouvir as músicas que te lembram dela, que vocês ouviam, é uma situação realmente que vai te remeter a essa lembrança dela, mas não deixa de ser uma busca sua. A gente busca isso também, né? uhum, Então, aí você fala, mas como assim? Eu estou buscando o sofrimento? Porque isso me dói. Sim, te dói, mas você põe play naquela música que você sabe que te traz. A gente vai entrar numa seara grande dentro da psicanálise do porquê que a dor, porquê que a gente às vezes procura e a gente precisa viver às vezes essa dor. E aí a gente entra até numas outras coisas meio malucas, né? As pessoas que se cortam, né? Por que que a pessoa se corta? Porque ela quer gerar uma dor que tente sufocar uma outra, né? uhum. Agora, o que você está falando, a questão da música, a gente consegue trabalhar as questões de memória e cognição a partir da música, isso sim, memória e cognição, decorar as letras das músicas, né? Buscar a questão de tom, a parte toda de raciocínio com as frequências binaurais, que não são só as que passam de um ouvido para o outro, tem umas também que você escuta no fone de ouvido e ela fica dando volta, assim, ativando várias partes do seu cérebro. Então, essa parte a gente consegue, tá? Mexer e modular a partir de música, ou, quer dizer, a música como um neuromodulador, né? Ativando Uhum. uma parte específica do seu cérebro. Agora, essa questão da música que traz a lembrança de um luto, de um trauma, de alguma coisa, claro que de vez em quando você vai ouvir, você vai estar ali num lugar inesperado, como já me aconteceu, e de repente começa a tocar no barzinho de samba, que eu tô alegre, feliz, super contente, começa a tocar naquela mesa, tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Para quem perdeu o pai, a música naquela mesa, não importa, você pode estar no momento mais feliz que for, quando ela toca, você fala, caramba, né? Dá No meu caso aquela. é o treino das 11, lá do Jaçanã, né? E às vezes É, toca num lugar que você está super feliz, né? Você está feliz, você está exato. comemorando, está no sambão de aniversário de um amigo, curtindo, toca aquela música, você faz assim, ó, uau, que você acaba, né, lembrando, não Sim. tem jeito, está muito conectado à questão das Uhum. nossas emoções. Não sei se eu te respondi. Não, assim, eu só queria ver justamente sobre as ondas, como você tem falado e aí foi comentado, né, da onda e uma onda que seria, elas estariam juntos, né, esqueci a palavra, mas elas estariam numa mesma Em frequência ressonância. e ressonância, isso. E aí você conseguir ativar, justamente para quem tem problema de memória, ativar a memória, ou como você conseguiria, no caso do TDAH, é fazer com que a pessoa, ela, sem contar, né, o fato da ponte, mas a pessoa ter uma lembrança mais firme, mais que você consiga ser mais palpável, digamos assim. Ter uma atenção. Então, eu vou É. por partes, ó. Trauma, luto e depressão, tá? Uhum. Trauma, luto e depressão, quando a gente está no auge deles, são frequências. Gente, eu vou fazer uma coisa ridícula, mas eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa ridícula, que é assim, ó. São ondas normalmente assim. Ai, meu Deus, deixa eu ver se a luz, ó, Dá para ver, dá para ver. tá? Ondas largas. Então, Uhum. luto, depressão, tá? É isso aqui. E aí a gente entra com frequências e tonalidades. Vamos ver se dá para ver. Deixa eu tentar. Olha que desenho bonito! Maravilhoso. Aí, agora ficou Agora, legal. TDAH, o déficit de atenção, ele, o que eu te falei, você pode com a música, curto prazo, tá? Você tem déficit de atenção, você tem um atraso na função executora e você precisa fazer uma prova muito importante.
Você pode ouvir músicas com a ativação para ficar passando de um lado para o outro e você gerar para aquele momento uma performance melhor, para aquele momento. Porém, o uso contínuo, vou falar que nem medicação, tá? Se você é uma pessoa que tem TDAH e você todo dia escuta frequências, mas aí para o TDAH a gente trabalha mais com a binaural do que exatamente com a questão de hertz e do tipo de onda, tá? Para TDAH é mais importante, já que o problema do TDAH não é se a onda está muito ativa ou se ela está muito baixa. O problema do TDAH é que demora para passar de um lado para o outro. Então, mas se você fizer uma escuta ativa de músicas binaurais que ficam jogando informação de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, que nem remedinho, todo dia, 15 minutos, um fone de ouvido, uma escuta ativa, você começa a melhorar o tráfego do teu corpo caloso, que vai passar informação de um lado do cérebro para o outro. Acho que agora foi, certo? O TDAH é menos sobre ondas superativadas, a não ser quando você entra na loucura do TDAH. Você começa a se perder, fazer tudo ao mesmo tempo, você já está lá todo escangalhado. Tem hora que eu faço isso. Abro 15 frentes ao mesmo tempo. Quando eu olho, minha casa está parecendo Maracanã, depois de Flamengo e Fluminense. Comecei 150 coisas, larguei tudo pela metade. Quando eu percebo o meu caos, eu falo, eu vou parar 10 minutos e eu vou ouvir um pouco de música. Aí parece que dá uma reorganizada no meu cérebro e eu vou terminando tudo que eu comecei e larguei pelo meio do caminho. Rafaela, você não tem mais dúvida? Estava com a mão. Abre o áudio. Na verdade, assim, tinha. Mas é porque, como eu vi que o tempo estava meio acabando, eu falei, deixa pra lá, depois eu falo. Não, vamos indo. A hora que estourar o tempo, Não, uma das dúvidas você já me tirou, porque eu queria saber como eu diferencio a tonalidade alta da baixa. Mas aí você já respondeu dizendo, cara, na dúvida, põe aí a música que você gosta de ouvir e que te faz bem, que te faz sentir bem. E isso era uma coisa que eu já fazia há muito tempo já. Sempre, quando eu me sentia um pouco down, assim, eu sempre busquei, vou colocar uma música para eu escutar aqui. E sempre eu buscava músicas que me traziam essa sensação de bem-estar e tudo mais. Isso é uma coisa que eu já pratico há bastante tempo. Talvez também porque quando eu era criança eu cheguei a um período de fazer aulas de música, estudei, aprendi a tocar instrumento e tudo mais. A minha outra questão era com relação às músicas bineurais, né? Eu descobri sobre esse tipo de música faz, sei lá, um pouco antes de entrar na escola, uns 6 meses atrás. E eu comecei a escutar e, tipo assim, eu comecei a sentir aquelas cócegas, sabe, assim, no cérebro de passar para um lado. Eu achei aquilo animal. Eu nem sabia que isso fazia bem para quem tem TDAH. E no meu caso, o meu diagnóstico foi adulto, né? E eu vivo num dilema, porque por conta de eu já estar com 30 anos quando eu descobri, meu médico, psiquiatra e, bom, a psicóloga juntamente, falam que, assim, poxa vida, será que realmente é necessário entrar com um medicamento? Vamos testar tudo que a gente pode testar antes de entrar com Vyvanse ou Ritalina, ou seja o que seja. E nesse período que eu tenho passado fazendo todo esse tratamento e buscando alternativas e tudo mais, para mim está sendo um sufoco, porque eu sempre me deparo com uma situação que me remete poxa, outra vez eu cometi essa mesma falha, então a minha cobrança está sendo maior. Então, às vezes eu fico bem. É muito difícil para mim, assim, Frustrada. será que frustrada porque tipo assim, será que eu devo tomar o remédio? Será que tomar o remédio vai me trazer esse benefício todo que eu estou buscando? Será que tem mais alguma outra coisa que eu posso fazer para resolver isso, sabe? E aí eu, assim, vou e é mais um relato, né? Nenhuma dúvida. Eu vou tentar fazer assim essa escutativa e, enfim, buscar aí músicas mais playlists a respeito para ver Vou se te me falar ajuda. umas coisas, Rafa. Hum. Ó, deixa eu te falar duas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, como eu sei que a música é tonalidade alta, tonalidade baixa, gente, isso realmente é a partir de um conhecimento musical, né? Eu comecei a estudar piano muito criança e, enfim, aí tem
uma história de 20 e tantos anos de estudo em música, então para mim é uma coisa natural. Eu também tenho um advento, graças a Deus, maravilhoso, que a minha professora de piano descobriu quando eu era muito jovem, que chama ouvido absoluto. Eu escuto tons e música em qualquer coisa, então, assim, pinga uma gota de chuva e eu fico assim, ó, sol maior, sol maior, sol maior, sol sustenido. Eu escuto som em tudo. Isso depende de um conhecimento musical para você de bate-pronto, tá? Para você, assim, matar a charada de bate-pronto. Mas hoje a gente tem cola, que tem o Google. Então, dá para Sim. colocar lá no Google, tipo, cifras da música, né? Ou colocar ali vagalume, dá para pesquisar ali no Google, tal música, e ele te dá ali em que tom que a música tá no começo, Ok. do negócio da partiturinha, não sei o que, não sei o Sim, que. Tem alguns sites que eles te falam ali, ó, Águas de Março é uma música em Ré maior, sim. Garota de Ipanema é uma música em tal menor, entendeu? E aí dentro disso você pode montar a tua playlist e dar uma colada lá, né? Mas eu realmente faço a partir de um conhecimento já bem mais antigo, Rafa. Sobre a questão de TDAH, eu não sou prescritora, tá, gente? Para ficar claro, neurocientista, apesar de um monte de gente chamar a gente de doutora, eu não sou médica nem sou prescritora, mas eu acredito muito, muito, assim, eu sou zero contra tratamento, tá? Aquelas coisas assim, olha, eu tenho um câncer e a minha espiritualidade vai me salvar, ótimo, vá à igreja, vá ao seu templo, vá onde você quer, mas faça quimioterapia também, né? Então, eu não sou uma pessoa contra a medicação, eu só sou uma pessoa contra a medicalização excessiva do sofrimento, tá? Eu acho que a gente tem questões que a gente precisa de remédio, e eu já tomei para uma série de coisas que eu precisei, mas é assim, eu preciso mesmo? Eu posso tomar uma dosagem mais baixa e complementar com a questão da minha alimentação, da atividade física, da escuta de música, da meditação, quer dizer, tem muitos caminhos fora a medicação que a gente pode ou fazer um complemento para tomar uma dosagem mais baixa, ou às vezes se livrar da medicação, tá? Apesar de, estou sendo clara, tem muitos Sim. casos que você precisa da medicação. Uhum. Agora, o próprio Venvance que você falou, só a propósito, ele tem um efeito diário, Venvance, Ritalina, essas coisas todas. O dia que você toma, você está ok. Se no dia seguinte você não tomou, você não está ok. Então, assim, você precisa de um Venvance contínuo, todo dia você se estressa com você por se perder, por se atrapalhar, faz parte do processo. Às vezes a gente aprende a tirar sarro disso, né? O Hélio está dando risada, porque eu me perco, eu dou aula para ele, e ele sabe que de vez em quando dá um nó assim, e eu se atrapalho toda, né, Hélio? Que eu falo, eu se atrapalho. E aí eu dou risada, aí eu tiro de letra. Quem convive comigo já sabe que a minha cabeça é essa bagunça. Hoje eu não quero medicação. Então eu fiz escolhas. Mas a gente precisa entender também o quanto isso está impactando a nossa vida, né? Uma coisa que está impactando muito, a música talvez não vai dar conta sozinha, né? Está impactando o médio? Posso fazer um teste? Vamos ver se a música e outras coisas que depois eu posso falar também. Tem coisas relacionadas à alimentação, sono, né, privação de sono, tem vários caminhos. Então, eu acho que tudo isso pode ser um coadjuvante e até pode substituir, mas, gente, vá ao médico, tá? Eu não sou médica. Não, eu faço tratamento e Bora realmente isso é lá. uma coisa constante. Obrigada. Obrigada a você. E Delcinho, Delcio, eu já vou ter que sair porque eu vou dançar. vai que você tem aula. Beijo. Aqui ainda. Oi, Delcinho, tá aqui ainda. Conta que você tá com a mão levantada faz um tempão. Bem, eu não sei nem por onde começar, mas tudo bem. Uma das minhas perguntas você acabou respondendo aí para a Rafaela, né? Eu ia te perguntar se você conhecia algum software para identificar a tonalidade da música, mas aí você já deu outros caminhos aí, né? Então, há pouco tempo eu descobri que as tonalidades menores e as maiores, ela tem essa relação com aquilo que a gente está sentindo ou aquilo que você quer que a pessoa venha a sentir, no caso dos compositores, né? Então, ele usa tonalidades maiores ou menores conforme qual a área que ele quer atingir, quem está ouvindo, etc., né? Há pouco tempo eu voltei a estudar música por conta de memória. Eu estava muito ruim da memória. Eu já tinha ouvido falar que estudar música melhora a memória, né? E como é uma coisa que eu
trazia empiricamente desde muito novo, né? Falei, não, agora eu vou estudar então, já que ajuda também, aí eu voltei a estudar, né? Aí eu descobri há pouco tempo a questão das tonalidades aí, tá? Ah, Mas sim, uma pergunta, que nos diga a Adele, né? Adele, que faz aquelas músicas que você fala, gente, eu vou cortar os pulsos, né? Que dor de amor que ela vive, que você vive junto com ela, que ela joga tudo ali na tonalidade. E maravilhoso, Delcio, fazer musical, realmente, a escuta musical tem benefícios enormes, e o fazer musical mais ainda. É muito legal a parte toda estrutural do teu cérebro. Na verdade, são três coisas maravilhosas que você pode fazer pelo seu cérebro, né? Tocar um instrumento, aprender a falar uma nova língua e dançar. Na verdade, praticamente são as três melhores coisas que você pode fazer pelo seu cérebro. legal. Eu tenho um problema, assim, eu não consigo ouvir música passivamente. Se eu tiver qualquer coisa que eu estiver fazendo, se eu começar a ouvir a música e prestar atenção ali, esquece. Aí eu começo a dançar, eu começo a batucar, eu não consigo trabalhar, não consigo estudar ouvindo música, porque a música toma conta, não tem jeito. Se eu Para quiser mim estudar ou também, trabalhar, tem que ser sem música, é da senão não vai. natureza de algumas pessoas, né? Tem gente que fala, eu estudo com música, eu falo, gente, a música sempre vai roubar a minha atenção. Eu tenho um caso de amor absurdo, né? Obviamente com a música, mas ela sempre vai roubar a minha atenção. Então, música para estudar, para mim, é difícil, porque a minha Não atenção dá. acaba ficando ativa quando ela existe, né? Então, eu queria te perguntar, não sei se é da área da neuro ou da psicologia, tá? Por Uhum. que que a pessoa, quando ela está deprimida, que nem você fala, acabou um relacionamento, etc, tá mal, ela procura músicas relacionadas àquele sentimento, em vez de procurar o contrário, né? Sabendo disso, eu, quando eu tô para baixo, eu já procuro músicas que me coloquem para cima. Mas o que acontece? Quando você está deprê, eu estou falando de mim, né? Você está meio depressivo. E aí você procura uma música mais para cima, tal, a música te irrita, em vez de te ajudar, né? Ela te irrita, porque parece que a gente sempre busca aquilo que está semelhante à nossa energia ou à nossa vibração naquele momento, né? Por que que isso acontece? Não sei, é É, natural? aí a gente saiu do ramo da neurociência e a gente entrou no ramo da psicanálise e da psicologia. É, de- Dá para a gente abrir uma pauta gigante sobre isso, mas sim, é normal. A gente falou disso um pouquinho quando eu estava respondendo para alguém, né? Você já está naquela fossa danada, sendo escuta, porque no fundo a gente procura a dor. Mas eu já estou no fundo do poço. E eu fui lá e coloquei aquela sofrência da Marília Mendonça. O Né? cérebro humano, a gente procura a dor. É uma forma de recompensa também a dor. Só que aí é um assunto de análise muito, muito, muito amplo. Não vai dar para eu jogar assim muito, Tá certo. muito sem uma explicação. Mas aí não é uma questão neurocientífica, é uma questão da psicanálise, e dos processos psíquicos, realmente, da gente procurar a dor. Existe prazer na dor também. Bom, tanto, né, só temos adultos aqui, né? Existe prazer na dor, tem o sadomasoquismo, tem o próprio, né, as próprias pessoas que se cortam e tudo, que é para ter uma dor maior, para a gente conseguir suprimir uma outra dor psíquica. É bem legal também a dor, os processos de dor dentro da psicanálise. A gente pode depois, num outro momento, quem sabe, tiver uma dor de ouvir a dor, né? Falando de ciência aqui, mas eu sou psicanalista também, né? Então vai longe. E a Que bom. ideia, estamos estourando de tempo, vai ter um monte de mão para cima. Vamos? Estamos. Vamos encerrar, Obrigado. então. Obrigada a você, Délcio. Eu tô indo, eu tô de boa, não sei como vocês estão. Vai. Então vamos ouvir a Ângela e aí a gente já encaminha para o nosso encerramento. Ângela, faz tempo que eu não te vejo. Um beijo. Obrigada, obrigada, Andréia, obrigada. Então, desculpa de não ter participado mais, né? Então, assim, para mim, eu gosto bastante aqui desse grupo, né? Hélio, sempre a gente aprende muita coisa. Esse semestre não estou dando aula de quarta-feira, então vou poder participar. Ai, Então, que ótimo. Boa notícia. Milena, super parabéns, assim, quando eu vi lá a música, falei, nossa, depois vi tudo que você faz, uma coisa maravilhosa, assim, uma pena que está longe de mim, assim, eu moro em outro bairro, senão eu já estava lá na Vila Olímpia também,
vendo, conhecendo tudo. Aí, ouvindo tudo que já foi falado, eu Aham. amo música, mas eu sou analfabeta em música. Então, assim, falo várias línguas estrangeiras, mas de música não sei. Então, eu tenho esperança, expectativa de que ainda possa aprender e entrar nisso, porque eu tenho bastante ouvido, assim, assim, o corpo, o ouvido e o corpo acompanham. Mas aí, ouvindo todas essas falas, eu fiquei pensando e lembrando da questão da memória, né? Então, como você comentou do Alzheimer e tal, então a gente só lembra alguma coisa que a gente viveu, né? E sobre a qual a gente pôs a atenção. Eu também tenho déficit de atenção, então, assim, isso foi a psiquiatra que falou que, assim, você só pode lembrar aquilo que você pôs atenção. Se você não pôs atenção naquilo, não tem como lembrar. E aí, então, fiquei pensando na questão dessas memórias e de como a pessoa vai resgatar um sentimento e um estado de espírito e energético e bom se ela não passou por ele. Então, assim, a música, ela traz coisas boas, mas se, né, assim, a gente só ouvir algum tipo de música, se ficar só em algumas coisas então, assim, eu me aplico isso para mim mesma, né? Então, de eu resgatar aquilo dos momentos bons que eu já vivi, e quando eu não estou bem, então vou buscar aquele lá e sentir de novo. E a coisa do relaxamento, né, que vocês comentaram, aconteceu faz alguns dias, a gente estava em férias, e aí naquela correria, né, de viagem, nada, tudo agitado, aí eu quis assistir um coral assim, né, numa universidade, assim, era na Alemanha, e a gente estava super, assim, alguns dias sem dormir, fuso horário, aquela coisa, agora que a gente começou a ouvir aquelas vozes, aquelas músicas e tal, nossa, e era tema de amor, né? O amor está no ar, tá? Então, assim, era tudo música bem, bem bonita. E na hora, assim, eu dormi. Então parece que é uma coisa ruim. Falar, não, não foi ruim, eu não estava dormindo há dias, porque eu estava com um problema de fuso horário. Então aquilo lá entrou assim, que eu falei, nossa, super, super relaxou, né? E acho que, nossa, a gente se pudesse voltar, né, a ter como tinha antigamente, né, obrigatoriedade de estudo de música na escola, assim, para pequenos, tal, isso seria como você disse, né, é cura, né, é cura, e isso não é bom para a indústria farmacêutica e tudo mais, né. Então, Deixa eu te falar uma coisa, Ângela. Bom, primeiro, assim, você falou, né, eu sou analfabeta musicalmente. Ninguém é, porque a música está presente na humanidade. Na verdade, assim, o que faz da gente humano, o que diferencia a gente das outras espécies, é a comunicação e a linguagem. E a música, ela tá ali, ó, assim, ó, abraçadinha com a linguagem. E a gente tem música para tudo, desde sempre. Tem música no funeral, tem música quando você comemora um aniversário, tem música que você. A música, ela é muito presente. Por mais que você queira se abster, você vai numa festa, eu odeio música, não escuto música, não, você vai numa festa, cantou parabéns a você. Claro que a questão que você falou da memória, né, a gente assimila experiências marcantes, tá? O que o nosso cérebro assimila? Experiências marcantes, sejam elas positivas ou negativas, tá? Existe um estudo muito legal, assim, até sobre experimento de exames que são feitos com dor, que você sempre tem que tentar gerar o exame que é muito dolorido, é melhor, às vezes, ele ser menos dolorido, durar mais tempo, do que ser uma coisa muito dolorida e muito rápido. Tentar jogar a parte mais dolorida para o começo e terminar com a parte menos dolorida no final, para dar uma enganada no cérebro e ele assimilar mais a parte de que nem doeu tanto assim, do que você sair do consultório. Bom, aí tem mil coisas quando a gente fala sobre a experiência em todos os ramos. Então, assim, a música existe desde sempre na nossa vida, desde sempre mesmo, porque na 23ª semana de gestação, quando a gente está ali na barriguinha, na 23ª semana, o nosso receptor musical está pronto, tá? Então, inclusive, o que a mãe escuta, o que a família escuta durante o período da gravidez, e esse bebê escuta também, a gente já tem estudos maravilhosos que mostram que o gosto musical começa a ficar parecido, né? Então, toda amiga minha que fica grávida, eu mando uma playlist, eu falo, pelo amor de Deus, escuta música boa, escuta Beethoven, escuta Bach, escuta Chopin, Brahms, Tchaikovsky, porque essa criança já vai nascer com um gostinho musical
É muito comum, né, a criança muito pequena começar a mostrar uma preferência por um tipo de música, mas que é o tipo de música que os pais escutam, né? E na verdade, entre os 6 anos e os 14, a gente tem uma janela aí muito grande da memória auditiva. Então, as musiquinhas de quando a gente era jovem, a que tocava no acampamento, a que tocava na escola, a que a gente dançava no balé, a que a gente se apresentou na primeira audição de não sei o quê, essas músicas têm uma tendência a se fixarem mais ainda na nossa memória. Essas, quando você pega os casos de Alzheimer já bem avançados, se a gente pega as músicas que foram importantes nesse período e outras que a gente escuta muitas vezes, né? Aquela música do Roberto Carlos, do pedido de casamento, que te leva, né, para lembrar o dia que o seu. Então, assim, ninguém é analfabeto musical, a gente é, por natureza, alfabetizado musicalmente. Claro que não, talvez na forma regular do fazer musical, de tocar um instrumento, né? Mas a gente não tem como se abster de música, gente, né? Isso quando a gente fala que se eu tiver aqui, ó, e tiver um batistaca numa obra ali, ó, tá fazendo isso aqui, ó, tá fazendo música, bicho, né? Então a gente tá o tempo inteiro, né? Obrigada, obrigada. Não vou usar mais. Delícia. Não falo que você é analfabeto musical, você é uma ouvinte, né? Você tem escuta musical e que bom, a música faz muito bem, e a gente tem que. Mas tem gente que não gosta também, e a gente também respeita, né? Tem gente que fala, não gosto. Eu entro no carro e escuto CBN, não quero ouvir música. Isso é uma informação importante, gente, para vocês, tá? Estimular a criança até os 8 anos de idade, a gente tem uma janelona muito, muito, muito boa, não só para introduzir o ensino musical, que até os 8 anos de idade, quando se inicia o ensino musical, é onde a gente mais observa depois mudanças estruturais de um cérebro musculosinho mesmo, falando assim, bem numa linguagem bem. Música é musculação para o cérebro. As crianças que começam a estudar até os 8 anos de idade, parece que tomaram um anabolizante. Esse cérebro fica melhor. A qualquer momento da vida, tem mudanças estruturais e químicas do estudo da música e do fazer musical. Mas, assim, incentivo enquanto é criança. Sabe aquela coisa até de dar uma empurrada mesmo, de não ter muita escolha? Ah, mas eu não gosto de piano, não, mas vai estudar. Aí, com 10 anos, você decide o que você quer fazer, com 14, você decide o que você vai fazer, mas expõe a criança à música. Porque, inclusive, quem não teve um estímulo musical na infância tem uma tendência muito maior na fase adulta a ter dificuldades rítmicas e né, a aptidão rítmica não é uma coisa importante só para dançar ou para tocar um instrumento. A aptidão rítmica é importante para andar, para o ritmo cardíaco, para o ritmo biológico de um monte de coisa do organismo, porque o nosso organismo é rítmico, né? Então é comum pessoas que não foram incentivadas musicalmente, etc. e tal, terem às vezes casos de arritmia um pouco mais. Aí a gente também vai entrar numa seara doida. Vamos lá, gente. Deia, falei Eita, demais. Olha a hora. imagina que Ela vai me conversa matar. boa. Esse recado da criança já fica aí para o Hélio com esse convidado ilustre. Renata ouviu a playlist porque eu mandei para ela e ele ainda gosta de música clássica, né? E o próximo, a gente já sabe, então, a nossa parte 2, provavelmente de 3 a 4 horas de duração. Já que você falou da rave, a gente pode ser inspirado aí por essa modalidade. Ah, Mas e o olha próximo a gente só, pode fazer. Eu até separei um monte de vídeo, tudo, gente, mas é que não deu tempo, porque a gente entrou nesse bate-papo gostoso também, com vocês e é trazendo algumas maravilhoso. coisas. A gente manda todo o material, tanto que você usou e usaria aqui no nosso encontro, quanto outros que você mencionou e gostaria de enviar, a gente manda para todos vocês. Eu queria agradecer novamente, imensamente. Tudo que eu falo, eu acho que eu quero agradecer, porque você começou o nosso encontro aqui de hoje dizendo não tem nada a ver, né? Quem foi que separou ciência e arte e dizendo que uma coisa, que é o que dizem, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e justamente quem foi que separou? E aí eu achei bonito porque o encontro, né, a sua fala e toda essa conversa foi justamente uma linda costura. Se esses campos foram separados, o que você nos apresentou hoje definitivamente juntou essas duas áreas e fez essa costura de um jeito lindo. Eu estou assim encantada
com tudo que eu aprendi hoje, aprendi demais. É muito importante aqui para o Genan e para esse espaço a gente falar de como a arte, e claro, especificamente a música, que é o que a gente está trazendo nessa quinta temporada, mas de como nos interpela e afeta o nosso comportamento, seja esse diálogo consciente ou inconsciente, né? Mas de algum jeito a gente responde a esses impulsos, e como é importante a gente falar sobre isso para se letrar um pouco, né? Para retomar esse direito que a gente tem e que o outro tem também, a essa escutativa, e a outras alternativas e formas de cuidado, como a gente está falando. O cuidado nunca é um conceito que a gente pode encerrar de uma forma protocolar, porque ele pode aparecer de formas muito distintas e eficazes do mesmo modo. Gostei também de uma frase sua, e aí já me encaminho para o final, que você disse: uma música tranquila, bem tranquila para quem? Para qual cérebro? E eu achei essa frase maravilhosa, porque diz também muito sobre o que a gente conversa aqui, o que o grupo pensa enquanto uma filosofia mesmo, que é essa especificidade. Subjetividade e singularidade, né, do ser humano, né? Exatamente, para a gente nunca perder isso de vista, né? Como formatar, por exemplo, um processo, a gente acaba considerando, a gente até pode considerar uma maioria, mas definitivamente a gente não considera todos, né? A gente exclui muitos no processo. Então, retomar essa valorização mesmo, né, da especificidade do indivíduo. E obrigada, ainda bem que você está aqui para mostrar para a gente, para nos fazer refletir sobre esse tema, sobre essa nova forma nova não, né? Antiguíssima, como você disse, mas como forma de cuidado, para a gente repensar ela a partir aqui do Book Club. E também para lembrar a gente que a gente é feito de água e matéria, isso. Não A gente é feito de água e matéria, e o poder da música é aquele, muito importante o que você falou, André, a singularidade, né, gente? A singularidade e a subjetividade, o de cada um, né? Por isso que hoje eu até falo, quando alguém fala, me manda uma playlist, até essa coisa do mandar uma playlist é tão relativo, porque o gosto musical, a queixa, o que cada um traz é tão singular, é tão específico daquela pessoa, né? A gente não tem, não, monta umas playlists aí, não, eu monto uma para você, qual é a sua queixa? O que você gosta? De repente eu amo o Roberto Carlos, de repente o Roberto Carlos me entedia, né? E a gente tem que achar aí onde é que é o caminho para trazer bem-estar para você e para o seu momento, que pode ser hoje um momento mais deprimido e amanhã um momento mais eufórico, e hoje com dor e amanhã com... A gente também vai mudando, né? Então, Pois é. E é uma agradeço, delícia. acho que falo em nome de todos aqui, também de todos que ainda nos assistirão, mas obrigada por ter sido por nos ter proporcionado esse momento de bem-estar aqui hoje. Acho que todo mundo termina esse book club. Vamos ouvir uma música e encerrar a noite assim maravilhosamente bem, como você começou. Obrigada, Milena, obrigada mesmo, e obrigada a todos pela participação. Boa noite, até o Book Club do mês que vem, a gente volta em setembro. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Foi uma Obrigado, delícia estar com Obrigado vocês. vocês. Boa noite. Obrigada. Beijo gigante, foi muito Beijo. bom.